Salve, salve, meu guerreiro! Seja muito bem-vindo ao nosso cantinho chamado Liga da Gramática. Professora Verônica Mariano, eu, você e eu, nós e a nossa gramática. Contra quem? Contra a Banca CESP nesta semana. Semana Banca CESP. Nós teremos aí alguns assuntos específicos a serem abordados nessas aulas. Então fique comigo durante essa semana que nós teremos Semana Especial Banca CESP. Hoje nós vamos fazer basicamente duas provas, quase inteiras, aí duas provas de 2023, provas que eu achei que são bem pontuais, que são importantes para você entender vários assuntos e entender um pouquinho da cara da Banca CESP. Para a próxima aula, deixa eu ver se eu me lembro o assunto, acho que é crase, reescrita e o outro assunto eu não me lembro. São 3 assuntos amanhã. E na próxima aula, que será a nossa terceira aula, nós teremos morfossintaxe, funções de que e funções do se. Então, questões aí bem pontuais para vocês, que são os assuntos que mais caem costumeiramente na Banca CESP. Para a gente derrubar essa banca, dar uma chave de braço, uma chave de perna e vencer essa banca que tanta gente tem medo. Mas acredite, é uma das melhores bancas, viu? Água saborizada com limão e manjericão. Ai, como é gostoso isso. Então vamos lá para nossa primeira prova. Eita. Se eu não trocar o slide, né, prof? Pronto, agora sim. Como eu faço tudo, minha gente, eu não sou muito boa com técnica, de vez em quando dá uma bugada. Quem já está acostumado comigo, quem já me acompanha aí, sabe que bora pôr o óculos, prof, que a prof não enxerga. Ai, meu Deus, como muda a vida da gente quando a gente põe um óculos. Eu já fiz cirurgia, adiantou muita coisa não. Durante 7 anos ainda fica bom, depois volta o zóio a ficar ruim. Então vamos lá, eu tinha marcado tudo. Aí na hora de salvar o arquivo, deixa eu já ir marcando que eu lembro mais ou menos aonde está. E a gente já lê, tá? Acho que repara, continua. Repara. E continua. Aqui. Então vamos lá, questãozinha. Deixa eu ver que banca que é, que prova que é. Prova de 2023, Prefeitura de São Cristóvão. Vamos lá. O emprego do presente do indicativo a partir do 4º período. Olha, a Banca CESP deu uma ciclada, antes ela colocava linha, aí agora ela fica com essa frescura. Período, parágrafo. Então você tem que dominar o que é parágrafo e o que é período, tá? A gente já vê isso. No 4º período, caminha, não se preocupa, leva, repara e continua. Exprime ações, exprime uma ideia de, e aí a gente vai analisar. Está nesse trecho aqui, ó, tá? Hoje, varado de saudade da mulher, note, hoje, tá? Então, hoje, atualmente, varado de saudade da mulher, caminha sozinho e coxo pelas ruas. O que é coxo? Manco, tá? E coxo pelas ruas escuras da aldeia. Não se preocupa nem um pouco com a chuva, olha, tá aí, não se preocupa um pouco com a chuva, que o encharca da cabeça aos pés, nem com o frio. Leva assim a mão à perna direita, como quem tenta trazê-la à razão. Para de mancar, perninha. Pare de mancar. E pela primeira vez em 40 anos, repara, a dor não vem do joelho, nem do pé, nem sequer vem do osso epicôndilo medial. É o nervo asiático, conhece o nervo asiático? É o nervo ciático que lhe dói. Atravessa-lhe a perna inteira, barará, barará, barará. Continua então o seu caminho pela aldeia. Então, o que é que eu tenho aqui? Ó? Note que a banca vai te perguntar que ideia. É uma ideia sucessiva? São ações sucessivas? São ações universais? O que é uma ação sucessiva? Que acontece sucessivamente, na sequência. Então, sequencial. Imaginar, ele está imaginando tudo isso? Habitual. O que é habitual? Aquilo que se faz frequentemente. Ou é universal? Universal é algo que todo mundo faz, vai servir para todos, de modo generalizado. Então, qual é a ideia? Por que a banca tentou te induzir, e muita gente errou,
colocando habitualidade. Porque em algum trecho, olha só, tá aqui, ó. E assim prosseguiu o caminho habitual. Então, aquele caminho habitual dos homens, aquele caminho que ele fazia habitualmente. Então, por isso muita gente errou e colocou habitual. Não é. Porque o caminho pode ser habitual, mas a ação é uma ação sucessiva. Ele caminha, ele se preocupa, é uma sequência. Aí depois de estar caminhando, durante o processo de caminhar, ele leva a mão à coxa, enquanto ele leva a mão à coxa, ele observa e aí repara, peraí, não é bem a minha coxa que está doendo. E aí, depois disso, ele continua. Então, eu tenho uma ação sucessiva, beleza? Ação sucessiva. 2. Conclui-se do texto que o personagem é, como fala de aldeia, muita gente... Eu nem vou ficar voltando no texto, tá? Então, espero que você tenha lido antes aí. Como o texto fala de aldeia, em alguns trechos, muita gente colocou, é um indígena. Não, ele está dizendo ali de uma região, tá? Acaba de receber um diagnóstico porque descobriu que a sua perna, coxa, não dói realmente onde ele achava que doía. É um idoso porque anda muito e já está com muita dor? Tem a dor aí no nervo asiático dele? Não, ele está caminhando à noite. Vamos observar isso? Olha só. Quando está triste, cocheia. Então, eu fiquei triste, eu fico manco. Eu fiquei triste, eu fico meio moribundo, tá? Então, essa é a ideia. Então, marque isso que nós vamos ter uma questão mais para frente aí que vai perguntar sobre isso. Então, fique atento. Ele está triste e aí, por conta da tristeza, por conta do estado emocional, o corpo sofre, tá? Então, cuidado com isso. E caminha sozinho e coxo pelas ruas escuras da aldeia. Então, não significa porque ele está andando em uma aldeia, ele é indígena. Mas eu consigo identificar que ele está sozinho, triste, andando em que período? À noite. Então, por isso que a nossa resposta é à noite. E nada se fala de idoso. Não tem nem de onde subentender que é um idoso. Tá bom? 3. Nossa, eu já deixei até marcada a resposta. Em relação aos aspectos linguísticos do texto, julgue o item a seguir. Julgue os itens a seguir. Não se preocupa nem um pouco com a chuva. No quinto período, o pronome se poderia ser corretamente empregado logo após a forma verbal preocupa, escrevendo-se não preocupa-se. Nossa, até soa, né? O som é estranho. Porque o que nós temos aqui? Eu tenho um termo atrativo. Palavras negativas que morfologicamente chamamos de advérbio são atrativas e os nossos pronomes ficarão sempre próximos a ele, sempre logo após eles. Então, não se preocupa. E eu não posso colocar não se preocupa. E eu não posso colocar não preocupa-se, beleza? Então, isso daqui está errado. Mas logo em velocidade, a retiraram. No 10º período, a forma pronominal a, esta daqui, a retiraram, refere-se à coxa. Retiraram a coxa do cara. Ei, peraí, pega uma motosserra. Brrr, vamos arrancar a coxa do cara? Retiraram a coxa? Não. Retiraram não é a dor, retiraram o processo de cura da dor. Cadê? Retiraram a promessa. Cadê? Em algum lugar aqui, A mesma sob a qual todos aqueles lhe fizeram promessas, colocaram a mão, que é tirar a dor. Atravessava-lhe a perna inteira, mas insiste mesmo é na coxa. Então, a dor dói na perna toda, mas insiste na coxa. A mesma coxa sob a qual todos aqueles que lhe fizeram promessas colocaram a mão, mas logo em velocidade a retiraram. Retiraram a promessa de tirar essa dor, tá? Então,
Não é tirar a coxa. Meu Deus, vai arrancar a coxa. Brrr, tira a coxa, não. A inserção de uma vírgula logo após chuva prejudicaria a correção gramatical. Quando a gente vê esse tipo de questão, já imagina uma palavrinha mágica, que é que. Olha só. E é justamente ela que está aqui. Não se preocupa nem um pouco com a chuva, que lhe encharca. A qual lhe encharca? Então, sempre que nós temos o nosso pronome relativo que, a vírgula antes dele pode existir. Vírgula que, eu tenho uma ideia de explicação. Então, eu tenho uma oração, uma oração subordinada adjetiva explicativa. Sem a vírgula, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. O que é que muda aqui? Coerência? Não. Muda coesão? Não. Muda gramática? Não. Muda o sentido. Vamos só fazer um breve adendo aqui, bem pequenininho. Ó, o que ele está perguntando? Prejudica a correção gramatical? Não. Então, antes de passarmos à frente, vamos fazer uma observação bem rápida aqui, ó. Gramatical, quando a banca falar para você mudança gramatical, o que é mudança gramatical? Diz respeito à parte gramatical mesmo. Por exemplo, ortografia, acentuação. Nossa, a letra ficou uma beleza. Eu escrevo rápido com essa caneta. Acentuação. O que mais? Pontuação, sintaxe, concordância, tá? Concordância, regência e essas coisas que faz parte da microestrutura de um texto. Microestrutura é a parte gramatical, essencialmente, né? Aí eu tenho o que mais que a banca pergunta? Sentido. O sentido é quando vai mudar aquilo que o autor quer dizer, o significado daquilo que o autor está querendo dizer, tá? Se eu digo, por exemplo, roubaram-lhe o coração. O que eu quero dizer com roubaram-lhe o coração? Eu posso dizer, por exemplo, que alguém se apaixonou pelo outro, conquistou o outro ao ponto de roubar-lhe o coração. Mas eu posso também estar referindo-me a um tráfico de órgãos. Mataram a pessoa, arrancaram-lhe o coração e venderam. Então, roubaram-lhe o coração. Então, mudanças de sentido, mudanças de significado. E aí eu tenho coerência. Coerência. Coerência é algo que tem lógica, tá? Aquilo que tem significado. Ficou meio bagunçado, nem estou dando uma ajeitada aqui. Significado. Coerência é aquilo que tem lógica. Por exemplo, eu não posso dizer que é coerente entrar num carro e pilotar um carro. É coerente? É coerente se eu estiver pilotando um carro em um autódromo. Mas se você está em uma rua, se eu estou em um trânsito normal, eu tenho que dirigir, porque é perigoso pilotar um carro. Pilotar é para quem é profissional. Então, algo que tem lógica, algo que faz sentido, não significado, mas que tem lógica, coerência. Isso é coerência. Por exemplo, estou segurando a parede. Tem lógica segurar uma parede só se a parede estiver caindo. Não, estou apoiado em uma parede. Então, aquilo que tem lógica. E aí eu tenho também a coesão, que a banca também te pergunta de coesão. A coesão, minha gente, são os conectivos. São os conectivos. É quando o meu conectivo está bem colocado. Quem são os meus conectivos? Conjunções, pronomes, pronomes e preposições. Tá? Esses são os meus elementos coesivos. Conjunções, pronomes e
preposições. É a minha cola. Pense sempre em algo como cola. Por exemplo, eu quero dizer assim, ó. Ele começou a estudar. Eu não posso dizer começou a estudar. Eu preciso de uma cola aqui no meio. Começou a estudar. Não posso colocar palavras soltas. Por exemplo, vou escola estudar. Tá faltando alguma coisa. Quem vai, vai. Vou à escola, finalidade, para estudar. Então, aqui eu tenho uma preposição e aqui eu tenho... são duas preposições. Aqui eu tenho duas preposições. Quem vai, vai a. E aí, qual é a minha finalidade? Para estudar. Então, sem isso aqui, ó, falta coesão, tá? Então, isso é o que a banca vai cobrar de vocês. Correção gramatical, sentido, coerência e coesão. Então, aqui nenhum item ficou correto e nós já verificamos isso. Beleza? 4. De novo aí que tá com gabarito. No 7º período, e pela primeira vez em 40 anos, repara, os 2 pontos são empregados para introduzir uma, já tá aí, explicação. Vamos observar então. Aqui, ó. E repara, e pela primeira vez, em 40 anos, repara o quê? Repara que a dor não vem do joelho. Então, ele está explicando aquilo que é o que ele observou. O que é que ele observou? Ele observou que a dor não vem do joelho, não vem também do osso, tá? Então, é isso que ele está explicando. Por que não é enumeração? Para ser enumeração, devia estar assim, ó. Repara, 2 pontos. Na dor. Repara, na dor. Ou que a dor, né? Mas eu vou colocar aqui na dor para poder ficar mais claro. Repara, na dor, na roupa, na rua. Eu estou enumerando coisas que eu estou reparando. Então, por isso que não é uma enumeração. Correção seria, objeção seria uma adversidade. Eu estaria objetivando, é bom, né? É uma objeção. Eu estou dizendo, olha, não é bem isso. E não é isso que ele está dizendo. Ele está explicando. Ah, professora, mas ele disse assim, ó, que a dor não é daquilo que ele estava imaginando. Não é isso? Então eu não estou negando? Não. Objetivar é fazer uma adversidade. Seria um mas, a ideia de um mas daqui. Então não é essa explicação. E correção seria, olha só, a dor não é disso, mas é daquilo. E ele não está falando isso. Ele diz que ele observou que a dor não vem da perna, tá? Então, ele está explicando aquilo que ele reparou depois de 40 anos. Próxima. Essa daqui, ó, foi aquela que eu falei, observe bem no comecinho, que no comecinho já tem a resposta. Infere-se do texto que o personagem... Gente, observe que está aqui, ó, o personagem. Há alguns anos, a nossa gramática clássica previa que personagem era um substantivo feminino. Então, sendo homem ou mulher, seria sempre a personagem. E isso mudou ao longo dos anos e hoje já é aceito o personagem, tá? Mas se viesse a personagem referindo-se a um homem, também estaria correto. Beleza? Então, infere-se que o personagem manca em razão de problemas emocionais. Então, a gente já falou sobre isso, que é a falta da esposa, é a separação, é a dor que causou. Que é a dor causada que leva a esse problema, tá? Não é sequela de acidente, não fala nada disso. Não tem nem como você errar essa questão, porque nada disso está lá no texto, tá bom? Próxima questão, agora um texto novo. Eu acho que mudou também a prova. Não, ainda é a mesma prova. No último período do texto, o trecho, essa daqui é difícil, essa daqui não é tão simples, tá?
No último período do texto, o trecho, por requerer um tempo mínimo e não exigir preparação específica, expressa uma circunstância de. Olha só, primeiro a gente vai observar essa preposição. Tá? Esta preposição aqui, ela já está trazendo uma ideia de causa. A causa por que alguma coisa acontece. Por razão disso, é como se eu tivesse escrito aqui, ó, por razão. Sempre que eu tenho uma ideia causal, ela tem a ideia de causa, razão ou motivo. E aí vai ser causal. Então, ó, por razão de requerer mínimo e não exigir preparação específica, barará, barará, barará. Vamos voltar lá no texto. Olha só. Segundo, deixa eu pintar. Pronto. Olha, segundo os pesquisadores, então é uma oração aqui conformativa, conforme alguém pesquisou. Segundo os pesquisadores, por requerer um tempo mínimo e não exigir preparação específica, em razão de requerer, em razão de não exigir, essa forma de realizar atividade física pode ser mais viável. Então aqui, aquela explicação que eu sempre falo para vocês, quem vem primeiro e quem vem depois não ficou tão clara. Mas se você já está habituado a isso, você vai conseguir identificar. Quem vem primeiro? Olha só a ideia. Primeiro acontece não requerer, primeiro acontece não exigir. E aí, por causa disso, em razão disso, muita gente realiza atividade física e ela vai ser mais viável, tá? Então, aqui a gente consegue identificar a causa observando logo de cara esse por e colocando aqui a palavrinha razão, causa ou motivo. E aí, depois disso, você já consegue sentir aí, ter aquela intuição de observar quem vem primeiro. Vem primeiro requerer, vem primeiro não exigir. E aí, por consequência disso, essa forma de realizar a atividade física pode ser mais viável. Mas se você errou, entenda, esta não ficou assim tão clara, tá? De se entender. Mas aí, por outro lado, você começa a observar. Pode ser uma finalidade? Não. O que poderia talvez te confundir aqui? Uma explicação, mas ele não trouxe a explicação. Então, finalidade. Quem seria a finalidade aqui? Ó? Um para requerer. Finalidade, tá? Para que seria finalidade. Mas nesse caso aqui, a gente observa que não tem finalidade, tá? Ou a fim de também seria uma finalidade. Uma condição. A gente já bate o olho e vê que não é uma condição. Caso tivesse, se tivesse, se o meu verbo tivesse aqui, ó, requeresse, aí eu poderia pensar eu poderia até pensar em uma condição, mas como não tem nada disso, eu já saco que não pode ser condição. E aí você ia ficar na dúvida entre causa e consequência. Mas aí eu consigo observar que quem vem primeiro é o requerer. Por razão de requerer, acontece o segundo. Então, quem ficou a nossa resposta? Causa. 7. Cada uma das opções a seguir em que a proposta de reescrita apresentada preserva a correção gramatical e a coerência das ideias do texto. Opa, eu já li metade do texto errado. Vamos lá, volta. É que eu olhei para a tela para ver se estava gravando mesmo, e aí eu já vou li na linha de baixo. Então vamos lá. Cada uma das opções a seguir apresenta um trecho do texto, seguido de uma proposta de reescrita. Então eu quero a proposta de reescrita em assinale a opção em que a proposta de reescrita preserva a correção e coerência. Então a gente já sabe o que é coerência. Coerência é o sentido, o signo. Não, coerência é lógica. Tem que ter lógica, não pode ser uma coisa absurda. Então, se eu mantiver a minha lógica, não é sentido, é lógica. Eu mantenho também a minha ideia gramatical, tá? A origem do texto. Vir a óbito e falecer, certo? Então a gente já bate aqui e vê que está correto. Se eu quero coerência, se eu quero erro gramatical, se eu quero tudo, eu observo aqui, ó, usaram por usavam, eu tenho uma grande diferença.
Porque quem usaram, usou uma vez. E pode ser que não tenha usado de novo. Quando a gente fala usavam, isso aqui é habitual, é recorrente. Então, usa com frequência. Então, aqui tem uma grande alteração. Então, não pode ser. Na verdade, tem mais alteração de sentido do que coerência. Que permitem e os quais permite. Aqui eu tenho erro gramatical. Por quê? Permitem e permite, tá? Os quais permitem. E aí eu tenho que tirar este C, porque ele está dando uma ideia aqui de meio que indeterminação do sujeito. Na verdade, não é, ele é um pronome apassivador aí, mas ele inverteu muito a ideia, tá? Então, há uma grande alteração da estrutura. Então, se fosse os quais permitem, estaria correto. Mas o se ferrou com tudo. Na verdade, tudo está ferrado, né? Porque está no singular. Tem que ser plural e tira este se. O mesmo acontece embaixo, tá? O mesmo erro acontece embaixo. O que não faziam? Os quais não se realizavam. Então, quem está errado aqui? Este se. Na verdade, o realizavam, acho que também. Cadê? Porque é masculino e feminino. Deixa eu achar só um pouquinho para eu passar certinho. Quarto período, lá em cima. Período. O que é período, minha gente? Período é letra maiúscula, ponto final. Letra maiúscula, ponto final. Letra maiúscula, ponto final. Letra maiúscula, ponto final. Então tá aqui, ó. As pessoas não o faziam. Não o faziam o quê? Atividade física, eu acho que é. Alguma coisa assim. Então, não o faziam. E aí eu não posso trocar por se. Poderia ser os quais não o realizavam. Porque aqui, ó, eu estou jogando uma indeterminação. E o é uma ação, tá? Ele está trabalhando aqui como uma retomada do sentido todo. Então, ele está retomando todo um período. Ele está sendo aqui um pronome. Este verbo está sendo um pronome, é um verbo vicário, que é quando ele retoma um sentido todo. Então, o faziam, tá? O realizavam. Realizavam o quê? Atividade física. Eu acho que é isso mais ou menos que ele está dizendo aqui. Então, não posso trocar o pelo se. Os quais não o realizavam. Realizavam a atividade, realizavam aquela ação, tá bom? Então, tem que ser manter o o. Por que, professora, que está o e não a, se é uma atividade física? Porque ele está retomando uma ideia toda, e a ideia pode ser no masculino, é aceito, tá bom? 8. Dei a resposta? Dei. 1. 8. As vírgulas empregadas no trecho o índice, que é isso aqui, ó. O índice, definido pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos, vírgula, vale desde abril. Então, o índice vale desde abril. Sujeito, verbo, e aí aqui eu tenho um adjunto temporal. Então, está aqui a nossa vírgula. Para quê? Quem que ela está separando? Quem que essa vírgula está isolando? Eu tenho aqui um aposto explicativo. Por quê? Ele está explicando quem é esse índice, ou quem define esse índice, de onde vem esse índice. Ele está trazendo uma explicação acerca de um termo anterior. Então, é um aposto. Então, é para isolar uma explicação, tá bom? Adjunto adverbial. Não tem nada aqui de adjunto adverbial. 9. Vamos achar este isso, já deixar alinhado o nosso isso aqui. Ó. E aí, a gente vai ler primeiro. Pelas relações de sentido estabelecidas entre os dois primeiros períodos do primeiro parágrafo, conclui-se que o isso, no segundo período, faz referência a preço de paridade internacional. Gente, muito fácil de errar essa questão. Então, vamos lá. Vou ler o trecho todo, tá?
Em 23/3/2023, ó, até rimou, 23/3/2023. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, afirmou à imprensa que a companhia não deve praticar o preço de paridade internacional. Então, a banca diz que o isso refere-se a isso aqui. Se lá fora o preço do petróleo diminuiu, entendo que diminuiu também em termos de insumo para as refinarias. Logo, isso tende refletir no preço do consumidor final. Logo, isso o quê? A redução do valor, tá? Logo, essa lógica de mercado e não praticar o preço de paridade, não é isso. Ele nem, eu acho que o texto, se eu não me engano, ele diz que nem é para fazer essa paridade. Por quê? Porque se está diminuindo, obviamente vai diminuir aqui, tá? Ah, mas para paridade não é isso, professora? Em tese é, mas quando ele diz aqui que tem relação com o insumo e vai diminuir, ele está querendo dizer a redução do preço, tá? A prática do preço e não a paridade. Não é a lógica da paridade que vai reduzir aqui. Então, muito cuidado e é muito fácil de errar. Porque você observa, ah, sim, então paridade do preço é o que eu vou praticar. Não, ele não está dizendo que é para praticar a paridade do preço. Ele está dizendo, olha, é óbvio, se vai reduzir lá, vai reduzir aqui. Então, o que é que isso vai acontecer? Isso é a redução, tá bom? Então, não, a questão está errada. E foi uma questão que muita gente errou. Quando você pega as... Aí eu achei que tivesse um bichinho aqui dentro, é a folha que tá pretinha. Você ia falar, ai meu Deus, tô tomando mosquito. Meu mestre. Vamos lá. 10. Estariam mantidos os sentidos do primeiro período, no primeiro parágrafo, caso o trecho, logo isso tem de refletir no preço para o consumidor final, fosse reescrito assim. Eu já morro aqui, ó. Não precisa nem voltar. É claro que no dia da prova a gente tem de olhar, porque às vezes nem tudo que reluz é ouro, mas de modo geral não precisa nem voltar no texto. Logo, o termo logo, que pode ser um advérbio, mas pode ser também uma conjunção, ela significa, se ela vier seguida de vírgula, ela vai ser uma conjunção conclusiva. Se ela não vem seguida de vírgula, é um advérbio temporal. Então, logo, isso tem de refletir. Na verdade, aqui eu acho que deveria ter uma vírgula, porque observando o texto ele parece ser conclusivo. Mas enfim, ou ele é conclusivo ou ele é temporal. E aqui, ó, eu tenho um aditivo que não tem nada a ver nem com conclusão. Se eu ficar na dúvida se ele é conclusivo ou temporal, nada vai mudar para mim. Por quê? O E não se confunde nem com temporal, nem com conclusivo. O E é aditivo. No máximo, ele vai ser um adversativo se ele vier nesse formato quando ele tem a ideia de substituir um mais. Fora isso, ele vai ser sempre, sempre, sempre aditivo. Prof, já que você falou disso, dá um exemplo. Ele... Eita, filho, um corno. Ele estudou muito e não passou. Então, aqui, ó, eu tenho uma ideia de mas não passou. Então, aqui ele é um adversativo. Fora isso, ele é sempre aditivo. Então, não pode ser substituído um pelo outro. Vou ter erro, vou ter mudança de sentido, tá? E o que ele perguntou? Sentido. Se ele tivesse perguntado gramática, estaria correto. 11ª questão. No terceiro parágrafo, as formas verbais prevê, alinhe e cobra estão flexionadas no presente, grave isso aqui, presente do indicativo, expressando uma sequência de ações que ocorrem frequentemente. Parece verdade esse bilhete. Prevê, alinhe e cobrado. Então, a gente tem que... O que ele perguntou? Se é presente do indicativo.
Presente do indicativo. Ele prevê. Opa! Ele prevê. Presente do indicativo. Alinhe. Ele alinhe? Não. Aqui eu tenho até um terminho. Terminho é bom, né? Um termozinho já ligado aqui, ó. Que ele alinhe. Todos os verbos que estão conjugados com o que na frente, que ele alinhe, todos eles são subjuntivos. Presente, presente do subjuntivo. Então, aqui eu tenho um presente do subjuntivo. Que alinhe, que ele alinhe. Então, já ferrou aí a nossa resposta. Ele é cobrado, também é presente indicativo. Mas quem errou? Que ele alinhe, tá? Está aqui, ó. Professora, mas aqui eu tenho um que, mas aí esse que já não está fazendo relação com o cobrado, tá bom? Ele é cobrado. Ah, não é cobrado não, ô filho de um corno, né? Cobra. Que esse aqui tá no particípio, né? Aqui, ó, que cobra. Tá? Mas se ele fosse conjugado com o que, seria que cobre. Quer ver um outro macetinho? Para você saber se o que está conjugando o verbo, você vai observar a vogal temática dele, tá? Você vai observar a vogal temática deste verbo. Se eu tenho um verbo que ele é de primeira conjugação, o que é a primeira conjugação, segunda e terceira conjugação? Primeira conjugação são os verbos terminados em ar. Segunda conjugação são os verbos terminados em er. Terceira conjugação são os verbos terminados em ir. E vogal temática é essa vogalzinha aqui. Se a minha vogal temática da minha conjugação alterar, por exemplo, eu tenho um verbo que é amar, e eu escrevo que eu ame, eu mudei essa vogal temática aqui, mais o meu que, ele foi conjugado por ele. Se eu tenho a e conjugo com e, eu mudei a vogal temática. Então, ele vai estar sempre no subjuntivo. Deixa eu ver se eu consigo deixar bem claro isso para vocês. Então, vogal temática. Ar. Opa, não. Conjugações. Primeira, segunda e terceira conjugação. Ar, er, ir. Verbo no infinitivo. Se eu pego a vogal temática do verbo do infinitivo, verbo no infinitivo, mais o quê? Mais o quê? Vou colocar aqui. Mais que. E esta vogal vai ser invertida. Então, se eu tenho uma vogal matemática que seria ar, e aí quando eu conjugo com o que fica e, eu tenho subjuntivo. Sempre. Então, eu tenho lá amar, que, ame, estudar, que, estude. Se ficar que estuda, continua no indicativo, tá? Mudou a vogal temática. Estude, subjuntivo. Está que estuda, que ele estuda muito. Que ele estuda muito. Indicativo. Que ele estude muito. Está no subjuntivo, tá? E aí, se eu tenho o er vai mudar para o ar. O a vai mudar para a. Então, escrever, que escreva. Entender, que entenda. Mudou a vogal temática de e para a, eu tenho de novo subjuntivo. Simples assim. 99% dos casos vai funcionar para você. Agora tá, que estude, que escreva, que ele escreve, indicativo. Que ele escreva, subjuntivo. Que ele ama, verbo amar, que ele ama, indicativo, que ele ame, subjuntivo, mudou a vogal temática. Que ele escreva, mudou a vogal temática, então subjuntivo. Sempre vai ser assim, tá? Isso funciona bem, bem, bem. Não entendeu? Volta esse caralho desse vídeo e assiste de novo, tá bom? Então aqui está errado, porque este aqui está no subjuntivo. Eu acho que tem aí no
no YouTube alguma aula disso. Se não tiver, espere até o fim do mês que a Liga da Gramática vai estar no ar. Mandar um abraço pro pessoal do Sexy Canvas, que estão finalizando o site. Inclusive, hoje eu já fiz as fotos que vão entrar no site. E até o fim do mês já vai estar funcionando, tá? E aí lá vão ter essas aulas aqui com esses macetes. Eu tô caçando meu chinelo, porque eu tô em casa. E aí meu pé tá ficando gelado. Aqui o chinelo. Pronto. 12ª e estamos finalizando. E aí só amanhã, hein? No segmento, abrindo espaço para negociação de preços que levem em consideração o cenário econômico nacional. A substituição de levem e leve. Quando a gente vê isso aqui, minha gente, já pense. Expressão partitiva. O que é uma expressão partitiva? É uma parte de um todo. Por exemplo, parte de um todo, como que vai ser? Um pedacinho no singular e um pedacinho no plural. Exemplo, parte das pessoas. Ama ou amam. Porque ama concorda com parte e amam concorda com pessoas. Então, a expressão partitiva, quando a banca traz esse levem e leve, já fica ligado porque provavelmente é isso que nós teremos aqui. Então, a gente volta no texto e observa. Não precisa nem voltar no texto porque aqui ele já deixou. Ó. A negociação... Estão escutando o chorão? Essa praga desse gato que mia pra caralho? Ó, negociação, singular. Preços, plural. Então, posso colocar levem e leve? Pode, porque o leve vai estar concordando com negociação e levem vai estar concordando com preços. Tem mudança de sentido, mas a banca nunca pergunta isso, tá? Nunca vi perguntar. Então, em modo geral, tem mudança de sentido, mas isso nunca cai. Cai coerência, cai coesão e concordância e erro gramatical, porque existe uma divergência em relação a divergência de gramáticos em relação a sentido. Então, de modo geral, tem mudança sim de sentido, mas a banca nunca perguntou. Nunca vi perguntar. Por conta dessa divergência. Aqui, estariam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto se o pelo em o mercado nacional é composto pelo que é produzido aqui fosse substituído por daquilo. A gente vai fazer uma observação. Olha só. Por é a mesma coisa que por. Pelo é a mesma coisa que por mais o. Este o, minha gente, mais o. Este o pode ser um artigo, como pode ser também um pronome demonstrativo. Quando que eu sei que é um pronome demonstrativo e não é um artigo? Porque ele pode ser substituído por aquilo. Tá? Ele pode ser substituído por aquilo. Então, vamos fazer um teste? O mercado nacional é composto por aquilo que é produzido aqui. Tá vendo? Então, este meu ozinho aqui, ó, é um pronome demonstrativo. Então, se ele é composto por um pronome demonstrativo, eu posso também substituir aqui. Mudou apenas a preposição. É composto daquilo que é produzido aqui. Então, cabe sim essa mudança. Essa alteração é permitida, tá? Então, fique ligado, sempre que o meu o puder ser substituído por aquilo, ele é um pronome demonstrativo. Certo? Certo, minha gente. Está aí o gabarito. Mandei para vocês antecipadamente o material. Eu já tinha anunciado lá no meu Instagram, né? Logo no começo do dia, que o material estaria disponível e vocês conseguiriam baixar. Espero que tenham baixado, feito as questões antes aqui da nossa aula. E amanhã a gente volta com mais. Amanhã tem crase, amanhã tem reescrita e tem mais um assunto que eu não me lembro. Volte lá no meu Instagram, dê uma olhadinha
no que eu tenho lá, que eu não lembro mais. Dá uma olhada no post, porque eu não me lembro. Mas enfim, crase e reescrita eu sei que é certo. E depois de amanhã, que hoje é terça. Não, hoje é terça. Amanhã é quarta. Na quinta-feira, nós teremos morfossintaxe, funções do Q e do C. As questões estão maravilhosas, porque eu já montei as questões. Só não gravei, né? Não publiquei ainda, não montei. Mas, enfim, questões de C e Q, tá bom? Um super beijo. Até amanhã.